A todos sejam muito bem-vindos e gostaria de uma forma super especial vocês possam me receber com muita honra. Ele que é professor titular aposentado da Faculdade do Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Sociologia e Desenvolvimento pela Université Catholique de Louvain, na Bélgica, autor de mais de 30 livros, hoje presidente honorífico do CESUSC, Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, em Florianópolis, e uma vasta extensão em seu currículo. Senhoras e senhores, ajuda-nos a receber o nosso palestrante da tarde, o senhor Dr. Edmundo Lima de Arruda Júnior. Estou muito feliz de poder estar aqui presente com vocês. Um convite da presidente da Amprev, doutora Maria Santíssima Marques, e também para reencontrar o meu amigo desde 1978, na Universidade Federal de Santa Catarina, professor Álvaro Reinaldo de Souza. Foi o Reinaldo e a direção que escolheu o tema, né? Quando eu vi, levei um susto, porque é um assunto que eu estou estudando, mas eu não sei se o recorte vai aproveitar vocês. Eu estou fazendo o recorte Redes Sociais e Democracia, que tem a ver com um livro que não terminei em função de tudo isso que nós vivenciamos aí, a polarização, etc., né? Mas que passa pela questão das redes, né? Vou evitar ao máximo polêmicas, obviamente. Impressionante como até em família a gente briga por causa da eleição presidencial, né? E amigos antigos às vezes se distanciam, né? E também não vou entrar na Lei de Defesa do Estado de Direito, né? A Lei 14.197 de 2021. Não vou entrar em detalhes técnicos, né? Eu estou meio enferrujado, né? Aposentado na Universidade Federal em 2016, então tenho saído muito pouco para palestra e me dedicado mais a escrever alguma coisa. Então foi uma oportunidade de eu escrever alguma coisa, e para orientar eu coloquei algumas poucas projeções aí no PowerPoint, né? Partindo da seguinte, são 3 momentos, né? Tem uma hipótese, uma conclusão e tem 2 partes, né? Numa primeira parte, nós vamos tentar mostrar elementos de algumas desordens em várias dimensões da vida, econômica, afetivo-cognitiva, política, cultural, que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, que acabam, digamos assim, produzindo uma dinâmica de mudança da formação do espaço público, de formação de opinião pública, não é? Ou seja, a informação ela tem chegado cada vez mais como uma desinformação, e essa desinformação ela é oriunda tanto de veículos tradicionais de mídia, como também da chamada mídia eletrônica, né? 80% do que transita hoje nas redes, não é? São falsificações. Obrigado. Estou enferrujado mesmo. Então, a hipótese geral é a seguinte: as redes sociais respondem ao avanço das tecnologias da informação, a chamada era digital, e as suas relações com o mundo e dentro dele, com a democracia, ambas se encontram contingenciadas por um tempo de mutações. Mutação, um conceito que significa um conjunto de crises que se sobrepõem, se interconectam, se distanciam, onde aquela lógica de causa de ação social que produz um efeito, uma causa, ela não funciona muito bem, porque as causas passam, por sua vez, a causar, a criar outros efeitos. A gente vai tumultuando um pouco as coisas. Ambas se encontram contingenciadas por um tempo de mutações que indicam desconexões, desarticulações, crises em várias dimensões da vida, inclusive nas capacidades afetivo-cognitivas. Essa situação de mudança cognitivo-afetiva, ou seja, no plano do aparato psíquico, não é? Da percepção, nos leva àquilo que nós estamos falando um pouco à frente, em regressão, porque a regressão ela é uma emergência
de uma situação onde o irracional, o mais primitivo do que tem no homem, acaba prevalecendo aquilo que o homem quer ser a partir da modernidade, um homem racional, não é? Um homem guiado pela razão e pelo conhecimento. Não é? Compreendê-las talvez ajude a redefinir a regressão social, afirmando outras formas de sociabilidade. Nessa primeira projeção, nós temos um quadro geral, depois eu falo um pouquinho sobre cada uma dessas aqui e entro na segunda parte. Né? Começando de baixo para cima, nós temos um conjunto de desordens que autoriza a gente falar, não dentro das teorias do caos social, mas um caos social como um conjunto de desordens como jamais nós tivemos na história da humanidade. Não é? Todo final de século implica numa reconstrução de utopias, como também naqueles que decretam o fim. Existem os teóricos de Thanatos, né? E os teóricos que apostam na vida. Né? Agora está um pouco difícil visualizar isso. Então, o caos social significa regressão, mas não naquele sentido de Jung, de uma regressão numa situação dramática na qual as pessoas regridem ou são projetadas para a infância, onde na infância o lúdico, para aqueles que tiveram uma boa infância, não é? Lhes funciona como um bálsamo. Não, aqui o sentido de regressão, acho que Freud também viu isso, como período pós-guerra, funciona uma projeção onde do imaginário que constitui o viver moderno, o imaginário constituído de instituições, vocês são agentes do Estado, trabalham dentro de uma instituição, dentro de um outro sistema, que é o sistema judicial, não é? É muito importante para o cidadão, nesse imaginário, acreditar nesse imaginário. Não? Acreditar na democracia, acreditar no poder judiciário, nas instituições todas, executivo, legislativo, que constituem o aparelho, o aparato, né, do sistema judicial. Né? Por muitas razões, esse imaginário pode se dissolver por políticas não habilitadas, por crises internacionais, mas normalmente o imaginário ele é histórico, ele vai mudando, vai se adaptando, constituições emergem, constituições são emendadas, não é? Políticos são investidos no poder, políticos saem, isso é normal. Norberto Bobbio dizia que é a confusão da democracia, a alternância que mostra que ela funciona e ela é o pior dos sistemas, né? Mas pior ainda é você não tê-la. Não é? O sistema democrático, estou falando de democracia liberal. Então, essa regressão a qual nós estamos nos referindo diz respeito a você sair um pouco do terreno do imaginário, já que hoje boa parte da população brasileira acha que, por exemplo, a nossa Corte Suprema pode ser criticada, ministros não podem andar livremente. Agora, o meu amigo Barroso, lá em Porto Belo, onde ele tem uma propriedade, teve dificuldade de poder curtir alguns dias de descanso, atormentado pelas massas que lhe cobravam alguma postura. Gilmar Mendes, com o qual me formei aqui em 78, volta e meia vê os vídeos dele andando por Lisboa, onde ele tem um apartamento, e acossado, né, por um grupo de pessoas vaiando, falando palavras impróprias, etc. Então, tudo isso mostra, Congresso, a fama dos deputados federais e Senado, a regra, né, é que são pessoas não honestas, né, ou de, digamos assim, caráter duvidável. Então, tudo isso faz com que, na descrença nesse imaginário, você comece a caminhar para uma regressão. Essa regressão é a entrada num sistema mais primitivo e racional, que diz respeito ao simbólico. O simbólico que está presente em qualquer animal, principalmente no animal, digamos assim, no homem e em todos os animais mamíferos, não é? Que tendem a defender territórios físicos e territórios simbólicos, quando ameaçados, e reagir de uma maneira onde o adversário de ontem passa a ser o inimigo a ser anulado, o inimigo a ser até mesmo eliminado. Não é? Nós vivemos um momento de um caos social nesse sentido dessa regressão colocado por Freud. Não é a regressão da busca de um momento de paz no seio familiar, no momento lúdico. Esse caos social, ele engendra um caos nas organizações, uma desintermediação, uma verdadeira catarse na qual, por exemplo, após as eleições,
grupos esperam a intervenção militar. Não é? O mercado, durante, por exemplo, a Operação Lava Jato, se desestruturou tanto que empresas foram quebradas, né? Milhares de trabalhadores foram desempregados. Não é? Então, as organizações, o mercado, as organizações da sociedade civil acabam sendo impactadas por esse caos social, essa regressão. Amigos dos dois lados da polêmica quanto à disputa presidencial diziam: se ganhar o Lula, eu vou embora, se eu ganhar o Bolsonaro, eu vou embora. Então, agora eu vou ter que começar a telefonar para os amigos, dizendo quando é que eu te visito. Não é? Esse caos nas organizações, ela funciona como uma catarse. Não é? Ele implica também no caos de uma organização específica na sociedade civil, que é o mercado. Não é? O mercado, ele é um mercado capitalista, mas é um mercado que vem há algum tempo, desde o final do século passado, o mercado é composto de vários capitais, o capital financeiro, o capital industrial, o capital comercial, mas a fração dominante hoje é um capital volátil financeiro que ele prescinde do trabalho. Ele prescinde do trabalho. Marx chamava isso de capital fictício, não é? E é um capital que está pronto a ser disponibilizado em qualquer país, mas também a sair de qualquer país ao apertar de uma tecla, se o sistema político ou se a política não der segurança. Não é? É o chamado capital canibal. Isso é um problema. A desindustrialização no Brasil, decorrente da industrialização da China, uma variável interessante, ela mostra um pouco isso. Não é? Porque a industrialização é a prova de um capital envolvido com, digamos assim, o mundo da indústria. Né? Eu digo isso porque o mundo das redes sociais ele tem um pouco a ver com esse trânsito da informação dentro de um sistema mundo do capitalismo financeiro. Não é? E, naturalmente, com tudo que ele agrega em termos de serviços. Não é? Esse caos no mercado ele leva a um caos dos atores, a um desencanto mórbido e a certo messianismo, porque as pessoas desesperadas, vendo o imaginário se dissolver e fissuras no simbólico, porque o imaginário é histórico, o simbólico ele é inconsciente, mas quando esse simbólico começa a ser desestruturado, se bobear uma briga entre um petista e um bolsonarista pode resultar numa morte. Não é? Ou seja, na eliminação física do outro. Adversários devem estabelecer suas disputas no plano racional. Não é? Isso é um sinal, um caos nos atores. Não é? Naturalmente que esse desencanto ele implica um caos nos indivíduos, não é? Que ou caem no imobilismo de achar que a política é uma coisa menor, ou num certo particularismo ativo. Toma um lado, é uma forma de dizer eu sou flamenguista, eu estou bem com a minha torcida contra o Fluminense, você é flamenguista, não é? Então, essa disputa de torcidas que se transportou para a política, não é? Ela tem sido muito nociva para a fixação simbólica no imaginário, e isso implica numa Constituição que seja amada, alguém falava em patriotismo constitucional, não é? Instituições que sejam respeitadas, porque não se pode, né, lavar o bebê, jogar o bebê junto com a água suja, não é? Começar a internalizar uma cultura para que os protagonistas da democracia, os operadores de direito, possam construir uma democracia que está engatinhando. Nossa Constituição é de 88. E é um documento belíssimo que foi construído, nós acompanhamos de perto, né, com luta, você enfrentou a ditadura, né, e você sabe muito bem na pele o que aconteceu. Agora vem a tese, para começar, que todo esse caos social, ele implica todas as instituições, as organizações, os indivíduos, o próprio mercado, mas ele implica, o que é pior, num caos do pensamento, ou seja, numa desordem da inteligência, com uma certa anestesia cognitiva, uma paralisia na compreensão das coisas. Então, nós temos uma segunda situação. Como sair de uma situação de crise sobre crise sobre crise, que nos permite falar em mutação e um conjunto de mutações que permite falar em metamorfose, que é termo de Edgar Morin e de Ulrich Becker, se as próprias atividades do pensamento estão anestesiadas, estão bloqueadas.
estão entorpecidas. E, de alguma maneira, claro, o plano da inteligência, das ideias, do pensamento, da intelectualidade, também contribuiu na história para que chegássemos a esse caos. Vamos ver se está certo. Vou falar rapidamente aqui sobre sobre o caos nas organizações. Não é? Nós temos aí uma desordem mundial. Nós estamos vendo aí a democracia liberal muito questionada, a democracia liberal dita burguesa, né, constitucional, aquela regida pelo Estado de Direito, pelo Estado constitucional, ela sempre foi questionada por aquele tipo de marxismo leninista que sempre achou que, de forma adjetivando a democracia, poderia aglutinar as massas. Então já havia um equívoco por parte das esquerdas, principalmente leninistas, mas stalinista, obviamente, não é? De adjetivar a democracia como burguesa. Qualquer adjetivação da democracia, seja ela considerada burguesa ou proletária, é uma diminuição do significante da potência, né, da própria ideia de democracia. O Betinho dizia, a ideia de democracia é muito mais forte que a ideia socialista, a ideia de igualdade. Não é? Mas no mundo inteiro há uma desordem muito grande e essas democracias liberais estão em declínio. Elas estão em declínio. Vários autores trabalham a ideia de que a democracia liberal morreu. Vários autores. Né? A gente pode depois citar alguns. Não é? Eu li esses autores, mas eu também li autores que mostram, sim, mas nós temos que ver quais as democracias que estão liberais, que estão em crise ou não. Né? Adam Przeworski analisa 28 democracias, incluindo os Estados Unidos e muitas na Europa, e mostra que as que estão em crise são aquelas que não tinham crises tão agudas desde entre guerras, entre Primeira e Segunda Guerra até agora. Caso da França, né? Inglaterra, democracias mais sólidas, uma internalização no plano imaginário dos valores democráticos, a ideia de respeito ao indivíduo, não é? Ao cidadão. Ao indivíduo, quando consideramos um modelo de comunidade, que é o sistema norte-americano, e a ideia de cidadão, de soberania, que é a ideia do sistema francês. Não é? Essa desordem mundial ela leva a uma dificuldade nos organismos internacionais. Não é? Desses 28 países, são mais ou menos 8 que estão numa verdadeira crise, porque a situação da Polônia, por exemplo, da Hungria e agora da Itália, onde a extrema-direita chega ao poder, não é? Isso mostra duas situações diferentes. A Itália sempre foi uma confusão com alternância. Não é? Agora, a Hungria e a Polônia são países que saíram do antigo bloco socialista. Então, ainda estão muito aquém da criação de um imaginário do cultivo da democracia liberal, da valorização do Estado de Direito, não é? Do reconhecimento da luta pela efetividade dos chamados direitos fundamentais, ou seja, os direitos humanos reconhecidos nas leis em dado Estado. Não é? Claro que a ONU tem, dá para depois discutir no debate, oscilado, né, entre intervenções muito questionáveis e, de qualquer maneira, ela se encontra em crise. Há uma concentração jamais vista de capital, renda e trabalho. Hoje, praticamente, 0,5% do mundo detém mais ou menos 28% a 30% da renda mundial e 1% do mundo detém 52% da renda mundial. Então, é difícil você falar em indivíduo, em liberdade. Alguém escreveu um livro dizendo você precisa ser livre para ser igual. Não é? É muito difícil você falar, estamos pensando aqui nos nossos filhos, netos, bisnetos, né? Num mundo que se projeta no século XX, ampliando a potência da democracia, se algo não for reestruturado nessa relação criminosa, não é? Que é a concentração extrema de renda. Como isso vai ser feito, não sei. Como se vai tributar o grande capital, não sei. Não é? Há sempre reação a isso. Não é? Há uma violência em progressão. Eu morei uns 11 anos fora do Brasil e eu morei em Paris 3 vezes, morei em Londres também. Eu notava que quando você ia para a periferia, as zonas de exclusão eram pequenas. Hoje, conforme você vai saindo do centro da cidade, você vai vendo que as zonas de exclusão estão num nível onde nós podemos falar
que a periferia não está só no Brasil ou no Paraguai. Existe a periferia em Londres, a periferia em Nova York, com zonas de exclusão onde você não pode, em alguns horários, você entrar. Com o tráfico de drogas, com a violência, com o armamento. Isso é gravíssimo, não é? Existe uma miséria ampliada, não é? Então, uma boa parte, eu não tenho cidade de cabeça agora, mas uma boa parte da população planetária ainda vive com menos de $1 dia, né? Os conflitos étnicos e religiosos estão acirrados. Há um fenômeno interessante que é da migração, que inicialmente foi uma bandeira da extrema-direita, mas que por força da tática, as posições de centro e de esquerda, por exemplo, na França, já colocaram nas suas agendas a bandeira contra a migração, ou com restrições à migração, não é? Porque, de qualquer maneira, nas demandas sociais, mais do que segurança, mais do que emprego, hoje o problema da migração é aquele que preocupa franceses, alemães e outros habitantes de países europeus. A ampliação do risco ambiental, não precisa falar muito com aquecimento, eu acho que é o obscurantismo dá vozes àqueles que acham, mesmo com seus PhDs, que não há aquecimento global, né? Há um incremento do lixo nuclear, então não é só o potencial bélico, a possibilidade de destruir 50 vezes o planeta, o que está em questão, aí, o que está concentrado com Rússia e os países que têm poder nuclear, mas é a ampliação do lixo nuclear. A discussão deles é se coloca isso em órbita, não é? Porque se você enterrar isso também, você vai ter efeitos futuros. Há uma balcanização das regiões e há um crescimento da ultradireita, não é? E é interessante porque o crescimento da ultradireita é que a própria direita perdeu um pouco espaço para, digamos assim, convencer os eleitores de coisas que não estavam bem no seu foco, enquanto a direita, os liberais de direita falavam em defesa da democracia, não é? E deixava, às vezes, de falar na família, ou deixava de falar um pouco na própria questão da migração, não é? Então, a extrema-direita teve essa capacidade de tomar para si um movimento social. Isso é bem interessante. Então, nós temos a desinstitucionalização geral, isso é muito comum, não é? A ideia de substituição do custo da manutenção do Estado de Direito, do custo de manutenção de uma justiça do trabalho, de uma justiça geral, não é? A necessidade de, diante de um déficit fiscal imenso, reduzir a estrutura do Estado e apostando num líder carismático que não respeite muito as normas do Estado de Direito, traga algum benefício econômico com eficiência. Esse é o discurso de um Putin, por exemplo, esse é o discurso, claro, do líder chinês. Se bem que a China tem 5.000 anos, não tem como, né, a China ter os efeitos do capitalismo construindo uma mentalidade de cultura liberal tão cedo. Vai demorar muito para acontecer uma revolução francesa, digamos assim, na China, né? Mas assim isso acontece, né, com esses líderes. O líder húngaro foi eleito pela 5ª vez, eu acho, né? É um líder autoritário, não respeita a Constituição, e esse é o modelo, né? Um pouco que tentou ser viabilizado por Bolsonaro, tentou ser viabilizado por Trump e por muitos outros, e é compreensível. Se a democracia liberal falhou, se as instituições estão falhando, então vamos apostar num líder carismático, competente, que fale em nome de uma parte da população que prefere trocar um pouco o blá, blá, blá de toda uma racionalização do direito da política por resultados objetivos, não é? Então, aí existe uma desconstitucionalização quase que no mundo inteiro, não é? Os golpes de Estado não se dão mais com os quartéis na rua, se dão por dentro do Estado de Direito, mudando leis ou retirando-lhes efetividade, uma desdemocratização, uma desestatização, uma deslocação do sentido do mercado do trabalho. O mercado do trabalho se torna cada vez mais segmentado, não é? Onde aqueles que estão altamente qualificados ao lado de alguma tecnologia da informação podem trabalhar home office, ganhando aí um bom dinheiro. Mas isso não significa que essa ideologia do empreendedorismo, a ideologia do empresário de si próprio, ela possa se generalizar para jovens na Índia, no Paquistão, na América Latina, no Brasil inteiro. Isso não é uma realidade. Isso é uma realidade para uma parcela segmentada
da população, um descentramento da sociedade política e civil, não é? Essa ideia clássica do liberalismo, né? Estão muito descentrados. Por quê? Porque liberais e socialistas no Brasil são tanto falsificados, não é? São liberais que agem sem uma conexão com doutrinas, não é? Eu não vou citar nome, mas se você pegar os líderes fundadores do PFL e do PL, não é? Eles podem ser brilhantes políticos, né? Mas não tem nada de liberais. E se você pegar os fundadores de partido de esquerda, não é? E vamos colocar que o próprio Lula tem tudo, mas de socialista não tem nada, não é? E você precisa de ter uma associação entre doutrinas, não é? Mano, seria muito pedir. Você leu Lula, Saint-Simon, Marx, Engels também, não é? Ou você leu antes de Marx ou Marx e o que veio depois de Marx, é pedir um pouco demais. Mas eu estou falando da inteligência, a entourage, né? Aqueles que estão dentro desses projetos socialistas, normalmente vivem a ação política, não é? Sem uma conexão com teorias atualizadas. Isso vale também para a chamada direita liberal. Tanto é assim que a direita se enfraqueceu ao ponto da extrema-direita ocupar espaço. Há uma implosão do paradigma liberal legal, que José Dado Faria já trabalhou isso bastante tempo. Por quê? Porque nós importamos a democracia liberal com dois grandes problemas. O grande problema é que ela foi bolada por uma Europa, nos países centrais. E nós temos 4 séculos de latifúndio de modo de produção escravista. A nossa república surge de um golpe de Estado. Diga-se passagem, prejudicou muito tudo aquilo que de positivo Dom Pedro II projetou em termos de direitos individuais. Daqui a pouco vamos chamar lá que reacionário esse palestrante, entendeu? Mas essa é a verdade. Tem livros de estudiosos do liberalismo que mostram isso. Claro que Dom Pedro II sentiu a água batendo, não é? E se antecipou, não é? Nós somos herdeiros de uma república de pouco tempo, não é? E de aquilo que a Writzer, né, chama de uma democracia pendular, onde ora as elites se unem com as massas e com o setor das massas um pouco mais progressistas, ou vem uma ruptura, essas mesmas elites se unem com uma parte das massas e as classes médias sempre em projetos mais conservadores, né? O Avritzer trabalha essa hipótese no Brasil e mostra que nós vivemos sempre esse pêndulo da democracia. Sempre as elites, não é? Essas mesmas elites desconectadas fazendo esse pêndulo. É uma descivilização, não é? Nós chegamos o nosso século, de alguma maneira, nessa situação. Desconexão entre ideários liberal e socialista, que eu falei, esgarçamento dos grandes paradigmas, esse é um problema, não é? As energias utópicas do século XIX foram experimentadas no século XX. O ideal igualitário da Revolução Francesa, a Revolução Francesa era baseada em 3 princípios: igualdade, liberdade e fraternidade, né? A igualdade foi encampada pelas lutas socialistas e desembocou na prática nos gulag, na ditadura do proletariado. Desembocou em sistema totalitário, não é? O ideal de liberdade foi encampado pelo mercado, como se a liberdade pudesse se esgotar no mercado. Acabou dando num neoliberalismo que tudo desregulamenta e não está nem aí para a desordem mundial, não é? Esse é um problema, uma desconexão entre os ideários liberais e socialistas, um esgarçamento dos grandes paradigmas, não é? Com perda de energias, ou seja, hoje em dia, nesse processo de caos da inteligência, nenhum autor sozinho, por maior que seja a sua complexidade conceitual, seja um Freud, seja Marx, seja um Kant, Hegel, Heidegger, não importa a grandeza intelectual de um pensador, ele não consegue abarcar a realidade. Aliás, ao reivindicar uma leitura do real a partir de um modelo total, você amputa a realidade, porque a realidade é muito mais complexa que o mais complexo dos autores. Por isso, eu estou advogando que nesse momento de fragmentação total, de dilaceramento, de estilhaçamento institucional, cultural, nós consigamos trabalhar com vários autores para recompor um mosaico compreensivo, reconhecendo que esse que vos fala também se encontra entorpecido, como todos nós. Quem é que não saiu dessa campanha um tanto entorpecido? Quem aqui, levanta a mão, não brigou com algum parente ou colega de trabalho?
Ninguém, vocês foram muito bem educados. Meu pai era general, mas não me educou bem. Ninguém levantou a mão. Você brigou com algum parente? Você brigou, não? Com certeza. Existe uma incapacidade de compreensão das metamorfoses em curso, não é? Uma dificuldade de admitir autocrítica e erros que reproduzem o caos. Uma paralisia na busca de novas unidades. E aí uma questão que nós não vamos botar aqui, mas é possível ainda ter uma unidade para entender o real? Será que é possível um ponto de vista que dê conta de um mundo em caos conturbado? Parece que não, não é? Agora, como dizia Weber, há que tentar o impossível para se chegar ao possível. Há uma confusão no entendimento do que seja o comum na luta social. O que é o comum? Não é o senso comum. O senso comum é marcado pelo folclore, pela religião, coisas respeitáveis. Ai do político, dizia Gramsci, né, que não se importa com o que está lá embaixo, cimentando as relações de família, religião, não é? Tradição, costumes. Mas é muito importante ver nas várias religiões e nas várias concepções de vida aquilo que dá uma sociabilidade mínima, ou seja, aquilo que diz o seguinte: como é que nós vamos, no meio dessa confusão, estabelecer um pacto social de convivência mínima para que se sobreviva? Porque há estudiosos que dizem que, como as tribos antigamente tinham um território, o mundo não era tão confuso. Agora que todas as tribos estão praticamente no mesmo território, você cria uma bagunça onde, fora da lei, não existe, fora da civilização da lei, de um pacto de sociabilidade. Há uma desproporção na socialização das informações na rede, não é? As redes podem constituir um espaço, não é? De contracultura, sim, não é? Mas nós vamos ver até daqui a pouco como autores dizem que sim e autores dizem que não. Também um pouco fora da ordem, né? Caos dos indivíduos, né? Há uma descrença no futuro. Há muitos estudos empíricos que falam sobre como jovens, né, veem hoje, né? Claro que aparece desemprego, problema da violência, não é? Tem coisas ligadas ao mundo do trabalho também, como mobilidade. Então, todos aqueles direitos sociais, direito à saúde, educação, né? Tudo está presente nas demandas populares, não é? Mas há uma, não é, que é a descrença no futuro, não é? Por parte dos pais preocupados com os filhos, há uma certa saudade do futuro, né? O que eu estou deixando para o meu filho? Parece que tudo que você está deixando para o teu filho, para os teus filhos, é algo muito mais abismal, mais difícil do que você mesmo enfrentou pela frente para chegar onde vocês todos chegaram, não é? Há uma insegurança com a vida, não é? Uma desconfiança nos políticos, nas elites, uma simplificação das alternativas políticas. O mundo é muito mais do que Bolsonaro e Lula, não é? A sociedade é muito mais do que se coloca nessa simplificação. Ali estão os bonzinhos, para os dois, tá? Ali estão os maus. Esses são os xerifes, esses são os bandidos. Lá embaixo, na sociedade, o mundo é muito mais complexo. Há um recurso às religiões da prosperidade de cunho fundamentalista. Eu respeito os neopentecostais, claro, muito sérios, mas há também aquelas chamadas fast religions, não é? Que estão aí, digamos assim, bem no sentido marxista, né? Mais para alienar do que para criar solidariedades, né? Há um anticomunismo atroz, e aqui quando eu falo em anticomunismo atroz, eu não estou dizendo daquela crítica que tem que ser feita o que de Marx já aparece como um germe autoritário, do que de Marx foi feito em seus usos e abusos, mas naquela ideia de solidariedade, um princípio perdido, esquecido, lá da Revolução Francesa. Eu disse que o princípio da liberdade foi apropriado pelo mercado e da igualdade foi apropriado pelos socialismos reais. Duas merdas, desculpe o termo. E a solidariedade? E a fraternidade? Por que esse princípio ficou apropriado só nas religiões? Por que a fraternidade não é exercida com maior poder, com maior potência? Não é? Há um apego aos costumes e à tradição, é óbvio, não é? Num momento caótico, a tendência é buscar o salva-vidas, né? Obviamente. E há uma disposição de abrir mão da democracia representativa em favor de deliberações populistas. A causa do pensamento, que é o mais grave,
Significa a erosão de grandes sistemas, como eu falei, para compreender a complexidade, a impossibilidade de perceber que ideias devem ter correlatos na realidade. Qualquer pensamento tem que ter a capacidade de estar nas consciências dos indivíduos. Senão você está fazendo uma teorização, não é? Aquém da possibilidade de agir, de ação. Não é? Há uma confusão que deriva da desinformação geral, desinformação das mídias tradicionais, como regra, de toda generalização é burra, né? E desinformação que também vem do mundo desse volume em progressão geométrica, com cálculo algorítmico, né? Que não só dirige a conduta política, cultural e do consumo, mas induz a escolhas. Não é? Esse é um problema. Há uma burocratização do trabalho universitário. Eu sou do meio universitário, a universidade se perdeu nas atividades, digamos, meio, não é? Você da universidade vê isso, sempre diz isso. Há uma crise de identidades intelectuais, não é? E há uma destruição dos centros universitários, ou seja, essa ideia de privatização, ela pega bem para inicialmente, porque as universidades precisam de reforma, nós sabemos disso, mas não é simplesmente privatizando da noite para o dia, não é? Eu vou fechar com as duas últimas aqui, que são conclusões, acho que é a segunda parte, eu cheguei à conclusão que eu tinha que diminuir, né? Conhecimento e progresso, para entrar na questão que é das redes sociais da democracia. Desde a Revolução Francesa, a aposta foi dupla, né? Na razão e na ciência. Na Revolução Burguesa, na Revolução, a ascensão do capitalismo, sociedade industrial, não é? O capitalismo ele tem dois tipos de relações que se relacionam e em evolução. Evoluem as forças produtivas, né? Terra, trabalho, capital, né? Conhecimento, e evoluem as relações que se dão entre quem tem essa propriedade é aqueles que trabalham. Né? Aqueles que trabalham, como nós, para o Estado, somos trabalhadores indiretos. Não é? Aquilo que Marx dizia, nós não produzimos a mais-valia. Nós somos a parte que garante a estrutura para que aquilo vá funcionar no mercado. Não é? E temos, digamos assim, as relações de produção, que são as relações entre quem detém os meios de produção e quem está vendendo o seu trabalho. Não é? Eu já tive dos dois lados da coisa, tá? Como assalariado da universidade, né? E como dono de universidade privada. Eu sei o que é ter 300 funcionários e o que é ser funcionário. Sei bem disso. Né? Então, sei o que é ser demitido e sei o que é demitir. Né? Eu conheço bem os dois lados. Né? Discuto muito isso com meu amigo Alexandre Ramos, né? Meu sócio lá na faculdade, né? Que agora está como ministro no TST. Essas duas relações, elas sempre tiveram no conhecimento, forças produtivas, uma forma de influenciar nas relações de produção. Há uma discussão se são as relações de produção que influenciam as forças produtivas ou não. Eu não vou entrar aqui, tá? Mas, de qualquer maneira, toda vez que aparece uma tecnologia nova, isso muda o contexto das relações de trabalho, por exemplo. Nós estamos vendo a influência, não é, da chamada das tecnologias da informação no mundo de trabalho. Não é? Então, o David Harvey vai trabalhar as novas contradições. São essas contradições que mostram que o cérebro dos jovens de hoje, eu tenho um filho de 19, né? E a gente observa que essa molecada já está formatando a maneira de pensar de outra maneira, que vem através dos jogos. Isso aqui quem fez foi minha filha. Né? O paquiderme aqui não teve condições de fazer isso ontem à noite, entendeu? Eu tive que chamar a menina de 12 anos, ainda me chamou de burro várias vezes. Aí você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo. Depois chegou aqui e não consegui fazer. Né? Eles estão pensando de outra maneira, eles têm outra lógica. Né? Eles têm um mundo virtual que é real. O mundo virtual é mais real do que nunca. Não é? Quais ações políticas podem ser feitas nisso? Como as redes sociais podem constituir espaços públicos? Não é? Quais são os novos canais de interlocução? Quando apareceu a Primavera Árabe, parecia que o mundo inteiro evoluía para a democracia e todos os países árabes iam sair daquele estado feudal nos quais eles se encontram até hoje. Mentira! Todos aqueles ditadores caíram mais por interesse dos norte-americanos e passagem, foi o caso de Gaddafi, não é? E o caso do Saddam,
né, o 100, né, questão da briga aí do euro, dólar e petróleo, né, do que tenha produzido novas elites para mudar esses países. Não mudaram, estão piores. Guerras tribais, né, assassinatos. Né? Então, esse é um mundo que, nesse contexto de causa, que vão surgindo as fake news, que hoje dominam 80% do que circula nas redes. E alguém chega a falar em pós-verdade. Não é? Ou seja, não há uma verdade. O relativismo absoluto diz que cada um pode ter um ponto de vista. Será? Uma coisa você dizer, é muito chato você estar discutindo com alguém que sabe tudo e acha que ele tem a propriedade exclusiva da verdade. Mas também é muito ruim você conversar com um niilista que questiona tudo e acha que tudo é uma questão de um ponto de vista. Não é? A democracia às redes, né? Há uma moda que é os decretos de morte da democracia, né? O Steve, aqui está errado o nome, Steve Levitsky, né? Teve agora no Brasil, na Bandeirantes, Daniel Ziblatt e Yasha Mann, tem vários autores trabalhando a morte, né? Eles trabalham com a ideia de alguns países que tiveram o Estado de Direito bem chamuscados, mesmo a França está havendo uma redução, mas isso vem desde o consenso de Washington, o chamado Pacto Neoliberal, com aqueles 10 itens para reformar o Estado, reformar a educação. Não é? Alguns países centrais aplicaram o consenso de Washington um pouco mais alargadamente e alguns outros países, principalmente de centro, aplicaram menos. Mas o mundo inteiro foi se adequando, desde o final do século passado, não é? Ao chamado consenso de Washington. Não é? 2008, a bolha, isso mostrou que o sistema quebrou. E foram as reservas de cada país que conseguiram salvar o capitalismo. Reservas populares, dinheiro nosso, foi investido. A Alemanha salvou a si própria e salvou a Grécia, salvou uma parte da Europa. Não é? Mas o capitalismo tem essa capacidade de se reconstruir. O problema é, morreu a democracia? Não há mais nada que fazer com a informação? Será que a informação vai ser sempre uma desinformação? Será que o mundo não vai voltar mais àquela cultura erudita e o que vai circular como cultura vai passar pelas redes? E será que as redes não podem ser também canais de interlocução? O Adam Przeworski me parece mais interessante eu dizer que essa crise existe sim, ela é grave, e ela é tanto mais grave quanto são aqueles países que tiveram um longo processo de estabilidade institucional. Mas lá mesmo as fake news têm funcionado e as redes têm sido questionadas. Né? A gente vê no Brasil esses programas do Silvio Santos, esse programa que para nós de classe média é uma coisa meio brega, né? Vamos assumir um pouco o preconceito que a gente tem. Você vê na França, vê nos Estados Unidos, vê na Suécia, em tudo quanto é lugar. Né? Não era assim há 30 anos. Houve progresso na cultura, não é? Né? Agora alguém se posicionou em relação ao posicionamento político dos sertanejos e veio com isso todo digamos assim, um preconceito, tá, né? E também alguns se sentiram felizes porque, por outro lado, os mais intelectualizados das artes, né, apoiaram outro candidato, não é? Como se em termos estéticos você pudesse dizer essa estética pode ser, digamos assim, hierarquizada. Como também em termos morais, né? É muito difícil você falar em hierarquia, não é? No direito, né, existe uma impossibilidade de um retorno ao garantismo, entre o direito à confusão, à paralisia, o entorpecimento está presente. Hegel dizia que é impossível um retorno ao passado, não é? Eu coloco isso para o Álvaro aqui, não é? A questão da democracia liberal é como vislumbrar, junto com a democracia liberal, reforma de sistema eleitoral para sairmos do presidencialismo de colisão, não é? E entrarmos em outras formas, mundo afora, de democracia, experimentos de democracia direta, para que a gente possa dizer, talvez a democracia liberal esteja apontando um esgotamento, não é? Mas talvez a democracia tenha que ser a saída para a civilização, senão vem a barbárie, não é? Autores como Eric Posner e Glenn Way trabalham a questão dos mercados. Antes dele, o Steven Pinker, sobre o novo iluminismo, ele rema contra toda a maré e vai mostrar que uma coisa são dados absolutos, outros relativos. Eles mostram que, malgrado todo o aumento de famintos, de miseráveis, em termos de percentuais, o mundo tem menos analfabetos, o mundo tem pessoas mais qualificadas. É como no Brasil.
O Brasil da República, né? Talvez eu erre nos dados aqui, depois me corrija, mas no Brasil da República tinha, logo não, em 1990, né? Já em 1890, ele tinha 96% de analfabetos. Era uma população de 13 milhões de habitantes. Tá? Hoje nós temos 14 milhões de habitantes, que é 6% da população. Quem que está melhor, nós agora ou nós de 100 anos atrás? Então, uma coisa são dados relativos, outra coisa são dados absolutos. Né? A indagação, a ideia de mercados é que talvez a China, que hoje vai dar hegemonia para as relações mundiais econômicas, não tem nenhum compromisso com a democracia liberal, tem com a eficiência. Eu tive na China várias vezes, os trabalhadores trabalham 18 horas, 16 por dia, moram em 40 pessoas em um apartamento de 3, 4 quartos, não é? E acham ótimo sair lá do interior, onde ganhava $1.000 por dia, e vir ganhar um pouco mais numa daquelas grandes cidades de 20, 30 milhões de habitantes, não é? A China vai colocar o Brasil numa posição de vocês podem se reindustrializar, sim. Nisso, naquilo, nisso não. E a questão é que tipo de industrialização seguir sem colaborar com o aquecimento global, não é? E com outros problemas, né, que estão aí colocados. A Rússia é o braço direito da China, você sabe disso, vão estar sempre juntos, né? Um dos sinais do caos foi a pandemia, obviamente, e a guerra da Ucrânia, o que desconcertou bastante e projeta mais 2 anos de dificuldades econômicas, não é? E, finalmente, só a título de informações, né, o questionamento é qual o futuro da esfera pública com as redes sociais. Será que está certo Humberto Eco quando diz que as redes sociais deram voz aos imbecis? Ou será que está certo Manuel Castells quando diz que as redes sociais colocam uma possibilidade, talvez não aproveitada ainda, do mundo começar a se conectar para entender a gravidade dos problemas, sair do entorpecimento e encaminhar novas formas de sociabilidade, novas formas de fraternidade? Isso significa redefinição do mercado. O mercado já existia antes do capitalismo e o mercado deverá continuar após o capitalismo, com fraternidade. Muito obrigado. Vamos discutir. Bom, fica aberta aí a palavra se os colegas que quiserem fazer algum questionamento. Primeiro, eu queria registrar que a nossa colega Geralda trabalha com direito de fraternidade. É um novo campo de conhecimento aí, o professor Edmundo falou muito aqui na fraternidade. Eu queria colocar, professor, o seguinte: o Daniel Levitsky, no Como Morrem as Democracias Liberais, e o Jason Stanley, e Como Funciona o Fascismo, Nós e Eles, de um certo modo, eles colocam um discurso de que a democracia liberal está em decomposição e que seria irreversível. Queria ver a sua opinião sobre isso, né? A segunda questão, até que ponto as redes sociais, como veículos dos fake news, elas podem incluir um processo democrático eleitoral em que as partes tenham, assim, igualdade de instrumentos para competir? Eu peguei o iniciozinho da tua pergunta, como? Você poderia repetir? A segunda? A segunda. A segunda é o seguinte: as redes sociais hoje, elas são veículos de transmissão dos fake news, né? A eleição brasileira última colocou claramente que os dois lados como isso funcionou. Até que ponto essas redes sociais elas podem influir no resultado de um processo eleitoral democrático que leve às consequências das partes não terem as mesmas armas para trabalharem? Exatamente. A primeira, eu acho que ela a democracia, esse declínio da democracia, essa morte, ela é reversível se as elites, né, tiverem a capacidade, mas quando eu falo em elites, eu coloco junto com a elite aquelas que apoiam essas elites e têm acesso à cultura, que são setores de classe média, vocês, né, que são, nós aqui todos fazemos parte de 5% da população, né? É muito importante esse tipo de aliança, né? Porque isso aí tem a ver com a segunda questão, né? A democracia, na América Latina, nós nunca tivemos de forma muito forte, não é?
A Bolívia, por exemplo, teve, até pouco tempo atrás, tinha mais tempo de golpe de Estado, de tempo sob ditadura, que tempo de exercício democrático, não é? Nós temos uma Constituição de 88, nós estamos ainda experimentando a democracia, estamos engatinhando, não é? Nós temos uma cultura autoritária, esquerda e direita, patriarcal, patrimonialista. O Estado surge como um braço privado, não é? A América Latina foi durante séculos o único que nunca fazia concurso para magistrado. Eram colocados diretamente entre aqueles que tinham o diploma de oficial militar. Depois que se passou a existir também o diploma de bacharel em direito. Eram os capitães, né, que caçavam escravos, não é? Na porta da primeira corte de justiça, não é? Não havia Temes ocidental, base da nossa modernidade jurídica. Havia incrustado, não é? O pelourinho. Esse era o símbolo de justiça. Então, nós temos aí 4 séculos de escravismo, depois uma república complicadíssima, onde se reproduz o autoritarismo, né? Elites conservadoras. Então, não é só porque nós temos uma Constituição maravilhosa, se o habitante sei lá, de Marte descesse de paraquedas no Brasil e desse uma Constituição para ele dizia, pô, o brasileiro dizia, pô, não volto nunca mais para Marte, né? Isso aqui é um paraíso, encontrei um paraíso planetário, não é? Então, eu não acredito em reversibilidade. Eu acho, ao ler esses autores, ver as conferências dele, eu li esses livros todos aí, esse trabalho que eu estou fazendo, né? Eles são muito, por mais, eles chegam a admitir a crise da democracia americana, democracia europeia, mas falta para eles o que falta para os defensores do garantismo jurídico. Eu já disse isso para o Lênio Streck, né? Falta aquela ideia de que nós importamos um liberalismo político onde não havia a mínima condição de ter um liberalismo político. Em 1823, nós tínhamos um parlamento com o Partido Conservador e Liberal. Todos os liberais e todos, a regra era ter, como o Washington também, né? George Washington também, tinha escravos, né? Então, depois, quando nós começamos a constituir esse liberalismo, né, vem aí as políticas neoliberais que exigem a desregulamentação, né? Então, mas eu acho reversível se nós tivermos a capacidade de reinventar, reimaginar a democracia. Eu não sei como uma nova forma de sistema eleitoral por si só vai resolver. Você entende mais do que eu isso, né? Mas essas gerações que vêm aí, eu converso muito com meu filho, ele estuda direito, né? Tem que começar a estudar, né? Nova forma. Quando houve o movimento de 2013, o junho de 2013, ali estavam dadas todas as energias utópicas para dizer Brasil muda, mas a Dilma no poder considerou que aquilo era movimento de direita. Isso foi o fim dela, foi o início do fim, porque ali estavam dados, claro, havia gente de direita, conservadores, mas ali estavam dados o conjunto da sociedade brasileira insatisfeitas com o governo, e se perdeu uma grande oportunidade de sentar, mas o governo não entendeu. A Dilma não entendeu nada, as lideranças não entenderam nada das demandas. Em 2015 elas já apareceram, elas mesmas descrentes da sua potencialidade, e nós caminhamos porque a gente acabou vendo, né? Sobre as redes sociais influenciarem, eu acho que vai ser um trabalho de luta contínua, mostrando para cada desinformação a informação. Como tudo se produz em termos algorítmicos, e daí Foucault falou que a sociedade industrial ela trabalharia pela disciplina, né? A disciplina da escola, a disciplina do trabalho, isso que vai nos formatando, né, para aceitarmos como natural o que está no meio ambiente, né? O Gilles Deleuze, no último trabalho dele, um pós-fácil, ele escreveu um livro dizendo, não, é a sociedade da informação, são os computadores, é esse mundo que está aí, que vai criar uma forma de controle que o George Orwell teria que reescrever em 1984. Não é? Hoje eles podem saber, quem está com o telefone desligado aqui pode saber onde nós estamos. É impressionante a capacidade que o mundo digital tem de controlar pessoas. Cuidado, se você vai a um motel aí, cuidado. Pode saber exatamente onde você está e quanto é que você pagou. Entendeu? Né? Então, isso é algo que preocupa, porque
como é que nós vamos conseguir entrar num sistema que foi criado para estimular aqueles que podem a consumir mercadorias, que hoje induz você a consumir certas mercadorias e não outras, e induz a comportamentos políticos. Olha o problema, né? O problema é muito grande. Agora tem aí uma crítica, eu sou um crítico daquele livro que o Willis escreveu sobre 2013, eu escrevi 5 artigos, né? Até me contrapus o debate com a Marlene Chauí, ela respondeu, depois ela encerrou o debate, né? Porque ela dizia que a classe média era burra, e eu dizia, Marlene Chauí, eu fico muito estupefato de ver uma autora marxista dar um carimbo num setor de classe social tão diferenciado. Primeiro, você não tem condições de generalizar, não pode dar uma uniformidade que é altamente heterogênea, os comportamentos do setor, vai classificar por estatística, classe média a partir de 5 salários até 10, de 10 a 15, acaba com uns 30 salários, não é verdade? É um setor, há setores de classe média que têm uma visão altamente conservadora. Tem um amigo meu assim, vou fazer uma crítica, porque eu faço a crítica, meus artigos estão aí, tanto o bolsonarismo quanto o lulopetismo. Mas tem um amigo meu que acha que na calcinha da mulher tem comunista. Lá na calcinha da mulher tem um comunista. Não dá, né? Não dá, né? Bom, tudo tem limite, né? O outro... E aguarde quarta-feira, porque os botões da farda vão falar. Puta que eu pariu, entendeu? Entendeu? Né? E você vê do outro lado a mesma coisa, né? Você vê os petistas dizendo, não, eu não menti quando disse que o salário da família ia ser de 600 reais. Todos mentiram, não há dinheiro para pagar, pô. 400 bilhões o déficit, qualquer um ia pegar o déficit de 400 bilhões. Né? Claro, o Bolsonaro abriu um pouco a torneira, né? Entendeu? Né? Mas agora estão fazendo essa PEC da transição para tentar pagar, mas putz, então 400, mas já sai com 600 bilhões de déficit, uma conjuntura que não é de crescimento. Lula se deu bem naquele governo segundo dele, quando saiu com 86% da aprovação, o mundo estava num crescimento, ele surfou no crescimento, não tem crescimento agora. Então o que espera? Né? Então eu espero que um certo setor de classe média comece a discutir um pouco mais profundidade, saindo fora desse caos, dessa desinformação. Como nós estamos sendo municiados por uma desinformação continuada, que nos cria aquilo que seria mais ou menos a condição de um sujeito catatônico, ou que fica nem biruta de aeroporto, né? Agora que o processo terminou, que a gente procure se desintoxicar, não é? Buscando informações, não se levando pela primeira informação. Eu muitas vezes transmiti informações que eu pensei que eram reais, depois fui ver. Amigo meu Edmundo, isso aqui eu vi lá, é falso. O meu amigo juiz federal, o Ivori, mas 2 televisões foi Edmundo. Desculpa. Então, isso que eu digo, a loucura, né? O estado de regressão, o estado de entorpecimento é de todos nós. É de esquerda, é de direita, é em toda a estrutura social. Por isso nós tivemos essas eleições, talvez uma das mais acirradas na história do Brasil, com certeza, e talvez do mundo. E que pode ter consequências graves. Né? Pode ter consequências graves. Porque da mesma maneira que a extrema-direita cresceu, quando a extrema-esquerda já estava morta desde o muro de Berlim, ninguém levava mais a sério a extrema-esquerda. Né? Agora essa extrema-esquerda, justificada na extrema-direita, já começa a dizer, vamos retirar Lenin do túmulo? Tem um livro sobre isso, né? Bom, eu gostaria de agradecer aqui a presença do professor Edmundo, em nome da nossa presidente. E a presidente tinha me pedido para fazer uma intermediação para trazer o ministro Gilmar Mendes aqui. Eu conversei com ela por telefone. Eu quero dizer que o responsável pela vinda do professor Gilmar, o nosso amigo ministro Gilmar Mendes, é do professor Edmundo, porque eles foram colegas de graduação e foram colegas de estudo no tempo que viveram na Europa. De modo que também quero agradecer muito ao Edmundo pelo trabalho que ele fez de trazer esse ministro, que é um jurista de primeira categoria. O Edmundo tem 40 livros publicados, então uma vida acadêmica muito grande. Eu tive a oportunidade de conhecer ele em 78 no mestrado, e fizemos o mestrado juntos, e o Edmundo depois foi meu orientador do meu trabalho de doutorado, né, que os trabalhos que me orientou lá. De modo, então, Edmundo, muito obrigado, agradeço em nome da presidente, e passo para você fazer as suas considerações finais.
Já falei demais, né? Diz que quando se fala muito, o público vai ficando cansado. Eu agradeço muito, estou muito feliz nessa oportunidade. Estou meio enferrujado, fiquei desesperado quando eu vi que o sistema podia não funcionar ali em meu favor. Vou deixar o meu e-mail com o Álvaro. Quem quiser, eu posso enviar por e-mail gratuitamente meus livros e textos, né? Nunca tive um livro que esgotou a edição, mas algumas pessoas se interessam. Muito obrigado.